E eu fui deputado com o Fábio. Me mandou, e ele me mandou uma pergunta bem agressiva, sabe? Bem agressiva para mim. Eu olhei aquilo dali, li uma vez, li duas, então entrou uma ligação, eu atendi, era um jornalista. Quando eu desliguei do jornalista, que eu voltei lá, ele tinha apagado. Falei, pô, o cara, é a pergunta que ele, certo, ele estava mandando alguém. Aí ele viu que ele mandou errado, né? E apagou. Entendi. Mas eu não dei print. Aí eu vou na CPI no dia seguinte, eles me deram um chá de cadeira lá, eu fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite respondendo. Caralho. Cumprido. Lá pela tanto, um senador deles, lá da base deles, começa a ler, e começa a ler com uma certa dificuldade. Não era um cara bom de leitura. Entendi. O senhor foi na... E eu fiquei prestando muita atenção no que ele estava lendo, né, com dificuldade, e era 100% da pergunta que o Fábio tinha me mandado na véspera. Aí eu falei, senador, essa pergunta aí sem querer, o ministro Fábio me mandou ontem, então eu vou responder, não sei, para o senhor e para ele também, vai aqui um abraço para ele. Então foi a hora que deu uma descontraída lá. Eu vi essa porra, vagabundo usou pra caralho no rádio, que eu escuto bastante rádio. Deu uma descontraída. Os caras zoaram pra cacete lá, cara. Mas como que o cara manda? Por que ele não me mandou depois? Falou, ó, sem querer eu mandei para Mandetta, tira essa pergunta do rol de perguntas que vocês vão fazer, mas não, entregou lá em cima. Porra, cara. Mas, isso daí tem cara... O que isso cheira pra você? Cheira de os governistas tentando te fuder de alguma forma? Porque tudo é uma guerra pra eles de narrativa. O que eles vão narrar. Então, quando eu saio do governo, até eu estar lá dentro, eu era muito bom. Né? Eu estava lá, então a população estava gostando, eu era muito bom. Quando eu deixo o governo, eles começam a fazer uma narrativa de como que eu desqualifico. O Moro era um cara que era um juiz que estava enfrentando a corrupção, estava fazendo as coisas, entrou no governo. Daqui a pouco, quando ele sai do governo, não estou nem falando da turma lá do PT que brigou, também quer desqualificar ele. Quer desqualificar ele, mas estou falando ali, quando ele assumiu a pasta da Justiça, ele trouxe... O nego falou, pô, agora é para valer, pô, né, o Moro. Tal. A gente moveu os caras do PCC, né? Porra, vai enfrentar o crime, Sim. Agora a corrupção, que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, temos o cara... De repente, quando o cara saiu do governo, as pessoas passaram a dizer que ele era... A narrativa que eles constroem para destruir é muito forte. E eu percebi muito isso, uma narrativa muito forte contra mim, muito forte. E na CPI, o que eu vi foram os senadores governistas se abastecendo de perguntas dessas coisas, com essa turma do Palácio que faz a narrativa, porque lá tem o pessoal da comunicação. Sim. Por isso que veio do Fábio, porque ele dali ele é o responsável, né? Ele é o cara que entrega para um cara como você, falou assim, ó, tá aqui, ó, nós vamos, sei lá, agora essa semana é o fulano, nós vamos ter que acabar com ele. Você é um vetor, mas ele que está alimentando aqui por trás. A sensação que eu tive foi essa, que aqueles senadores que estão ali, eles leem o que é preparado por eles, ali naqueles negócios para fazer aquele debate. Numa estratégia de destruição de imagem. Destruição. Quem que vem aí? Vem um cara. Como é que ele é? Ele é amigo nosso? Vai nos ajudar ou não? Se for, vai... Mas não tem assim um trabalho daquele senador de ir pesquisar, de ir se inteirar, de ter uma lógica. Não. É aquela coisa, ó, entrou uma figurinha aqui, esse eu atiro para queimar, esse daqui eu deixo passar. E tu não traumatizou, não? Não falou, mano, meio tóxico esse ambiente. Faz parte. Se você atua de uma certa maneira numa coisa pública, você tem que entender que você tem que obedecer à regra pública. Não é mais a sua vontade de estar ali ou não estar. Não, você ocupou esse cargo de ministro, tem agora uma CPI, tem aqui, você é chamado, você tem que ir. E isso aí não me causou, não. Fiquei lá 9 horas, achei que eles foram muito superficiais nas perguntas. Falei, bom, mas é o primeiro dia, eu estou indo agora. De repente, no andar das coisas, eles vão se achando, né? Mas achei que a CPI como um todo, ela ficou... Tu sente que ela realmente tem uma... A ideia da CPI é realmente pegar e resolver, achar os culpados ou queimar, fritar o Bolsonaro? Eu acho que mais é a exposição mesmo.
a exposição. Ela vem com esse negócio. Tô tão cansado desse teatro, cara. A gente não deveria fazer uma CPI enquanto você está vivendo a doença. Você faz uma investigação sobre uma coisa quando você termina. Vamos supor, controlamos a doença, vacinamos, todo mundo acabou. E agora vamos rever aonde que a gente acertou, onde que a gente errou, para ver o que a gente tem que fazer para que, se surgir um outro daqui a 10, 20, 50, 100 anos, a gente já tenha uma série de protocolos organizados e um presidente daqui a 100 anos não faça isso de demitir um ministro, de demitir equipe. Vamos dar estabilidade para a equipe que vai trabalhar. Como é que a gente cria uma coisa que controle melhor? Isso que eu esperava dela. Mas no Brasil as coisas são assim. Aí eles foram fazer um debate de CPI durante a doença. As pessoas falam assim, a doença já acabou, né? Tá morrendo só 2.000. Outro dia tava morrendo 2.000 pessoas. São 10 aviões com 200 pessoas dentro. 10 daquele que eu tenho medo caindo todo dia na minha cabeça. Né? Então nós estamos durante o pau quebrando e a gente está lá discutindo Vossa Excelência pra cá, Vossa Excelência isso pra cá. Isso é uma parada que me dá uma... Esse nome de Vossa Excelência. Se fuder essa porra. Se os caras são tudo, menos excelentes, tá ligado? Mas mudando um pouco do foco dessa questão política. E os planos de saúde? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante, assim, pro brasileiro. Muito. É uma questão do mundo inteiro, né? Porque tá cada vez mais caro ter plano de saúde, né? E é cada vez mais difícil ser um bom plano de saúde também, né? Como que você vê, você enxerga isso? Você acha que existe um negócio dos planos de saúde cooptarem o SUS e se aproveitarem do SUS pra si? Tipo, pra render? Tem de tudo nisso daí. O Brasil não tinha lei nenhuma. Aí fizeram uma lei. Em 1998, Lei dos Planos de Saúde. E ali eles definiram uma fórmula que é assim, são 7 faixas etárias, 0 a 10, 10 a 20, ou seja, até 70 anos. Aí eles botaram assim na lei, você tem um reajuste de 10 em 10 anos que é pela idade. E no intervalo dos 10 anos o custo, a variação, a inflação. Aquilo que eu estava falando para vocês lá atrás, 38 bilhões de dólares é tudo em dólar, saúde tudo em dólar. Então, o reajuste durante os 10 anos já é alto. E de faixa etária é muito mais alto. E o idoso que está aqui, eles não podem ser 7 vezes mais caro do que a primeira faixa etária, 0 a 10. Pode crer. O que o plano faz? Ele bota bem caro para a criança, para poder dar 7 vezes para aumentar o do idoso. Entendi. Para ver se o idoso sai. Essa lógica de você aumentar muito a partir dos 65 anos de idade, que é quando você cai a renda, o cara não mais tá trabalhando, já está trabalhando na aposentadoria. Ele tem uma queda da renda dele na família dele. E o aumento do plano de saúde faz assim, vira uma boca de jacaré que engole ele sai do plano. Pode crer. Então a lei está feita de um jeito que ele usa aquilo dos 20 aos 50 anos, normalmente criança, parto da mulher, tal. E quando começa a vir um risco da conta cara, que é quando o cara infarta, quando o cara tem câncer, essa conta que é caríssima, a regra do plano de saúde vai empurrando o idoso para fora. Entendi. Aí eles caem dentro do SUS com as contas mais altas. Entendi. Em vez da gente trabalhar com uma carteira de plano de saúde que fosse a idade média, vamos supor que a gente pegasse o Brasil inteiro, entre o mais jovem e o mais velho do Brasil, a população inteira. Quantos anos tem o Brasil? Se o Brasil fosse uma pessoa, o Brasil tem 41 anos. Esse é o dado real? Real. Beleza. A Itália tem 60 e poucos anos. Caralho. Interessante. Isso é país bom até mais pra gente ter idoso. noção, né? Sim. Mas nós temos uma janelinha, porque lá na frente nós vamos ter 60, porque nós estamos envelhecendo. Pode crer. Então a gente precisa entender que esse envelhecer é uma janela de oportunidade para a gente arrumar as coisas. E o plano de saúde vai ter que debruçar sobre como é a fórmula desse plano. Ou a gente vai trabalhar por idade média, para a gente poder ter previsibilidade e diluir esse custo para todo mundo, ou a gente vai ficar com esse plano cada vez mais caro e é ruim para o próprio plano de saúde, porque vai fazendo uma coisa chamada seleção negativa. Eu sou casado, tenho minha mulher e tenho 2 filhos.
Pô, não tenho renda para pagar para 4. Eu sou homem e tal, eu falo, eu vou tirar